E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Série Zoologia, Estudo dos Animais, ou Estudo do Reino Metazoa, filo Artrópoda, primeira parte. Está aí a definição. Artrópoda, junção das palavras artron, que significa articulação, e podos, que significa pé. Na verdade, os animais apresentam o corpo inteiro articulado, não somente os pés. É o mais diversificado em número de espécies, então a gente pode dizer que o maior filo do reino animal é o filo Artrópoda. É encontrado em todas as partes do mundo, em todos os tipos de biomas, por isso que nós chamamos de animais cosmopolitas. Por exemplo, você encontra formigas, baratas, cupins, borboletas, libélulas, caranguejo, em todo o planeta Terra. Então você encontra artrópodes em todo o planeta. Nós chamamos isso de animais cosmopolitas, habitam qualquer tipo de ambiente. Organização corporal, eles apresentam metameria, ou seja, corpo metamerizado, que significa dizer que o corpo é todo dividido em segmentos, tanto por dentro quanto por fora. Entretanto, verifica-se neles uma tendência à fusão de segmentos, formando unidades funcionais chamadas de tagmas, como por exemplo, cabeça, tórax e abdômen. A região da cabeça, onde se concentram os órgãos sensoriais do sistema nervoso, o tórax, onde nós temos a maioria dos órgãos internos, as patas, e naqueles que possuem asas, as asas, e o abdômen, onde você vai encontrar os chamados órgãos sexuais. Em artrópodes, como crustáceos e aracnídeos, a cabeça e o tórax também se fundem durante o desenvolvimento, originando o cefalotórax. Apresentam também o corpo revestido por um exoesqueleto quitinoso, ou seja, um esqueleto que cresce fora do corpo, formado por um polissacarídeo que dá rigidez a esse esqueleto, chamado de quitina, cujo é formado por placas que também são articuladas. O crescimento do corpo dos artrópodes é determinado por um fenômeno natural chamado muda ou equidise. É o que nós chamamos de crescimento descontínuo do corpo. O crescimento descontínuo do corpo é determinado por essa parada e troca do esqueleto velho pelo novo. Então, essa parada no crescimento, quando não existe mais espaço para o corpo acompanhar o esqueleto, ou o esqueleto acompanhar o corpo, e é necessária a troca desse esqueleto velho pelo novo, é caracterizado, é chamado como muda ou equidise. Então, o artrópode precisa abandonar o exoesqueleto e produzir um maior, ajustado ao novo tamanho. Esta troca chama-se muda ou equidise, isto através de um hormônio chamado equidisona, que se desenvolve na parte dorsal do corpo, ou seja, nas costas, como vocês veem aí na imagem da cigarra. O que nós chamamos de crescimento descontínuo do corpo, em relação ao chamado crescimento contínuo do corpo em outros animais, graficamente falando, é que você vê que a curva de crescimento dos demais animais, ela obedece a um padrão que nós chamamos de contínuo. Ao longo do tempo, esse esqueleto vai crescendo. No caso dos artrópodes, acontecem as paradas ou as pausas no crescimento para que a muda aconteça, ou seja, a troca do esqueleto velho pelo novo. Crescimento descontínuo do corpo nos artrópodes. Em relação à sua anatomia e fisiologia, o sistema muscular, a musculatura desenvolvida, muito desenvolvida neles, e ficam fixas na parte interna do endoesqueleto. Sistema digestivo completo, com a boca localizada na porção ventral, e em torno dela existem apêndices que auxiliam a alimentação. Estes são variados de acordo com o tipo de alimentação dentro das mais variadas espécies. A digestão é extracelular, então significa dizer que ela acontece fora da célula.
Isso significa dentro de espaços, de cavidades ou ainda de órgãos, por isso extracelular. As enzimas são secretadas pela parede do tubo digestivo e por órgãos anexos, como exemplo o hepatopâncreas, que é a fusão do fígado com o pâncreas, e dos secos gástricos, que são áreas responsáveis também pela produção e liberação de enzimas. Em relação a seu sistema circulatório, ele é aberto, então existe cavidades sanguíneas por onde esse sangue passa, por isso que a gente diz circulação aberta ou lacunar. Há um coração tubular que bombeia o sangue, chamado de hemolinfa, através das artérias. Estas se abrem nas cavidades que eu acabei de falar, chamadas de hemocelas, que banham os tecidos com este sangue. E das hemocelas, a hemolinfa, que é o nome dado ao sangue, retorna ao coração a partir de veias ou através de veias. Então nós chamamos a esse tipo de comportamento de circulação aberta. Então acontece um ganho e uma diminuição de pressão, e é essa pressão que vai trazer o sangue das cavidades chamadas de hemoceles de volta para os vasos sanguíneos, ou dos vasos sanguíneos para essas hemocelas e para todas as partes do corpo. Essa diferença de pressão, juntamente com as cavidades sanguíneas, chamadas de hemoceles, juntamente com os vasos sanguíneos, artérias e veias, nós chamamos esse tipo de circulação de circulação aberta. A hemolinfa nos crustáceos, por exemplo, além de transportar nutrientes e excreções celulares, possui pigmentos respiratórios que transportam gases. Lembrando, crustáceos, nome de um dos grupos de artrópodes, onde neles, como exceção, o sangue transporta gases, pois na maioria dos artrópodes, em especial o maior grupo, que são os insetos, o sangue não transporta gases respiratórios. Os gases respiratórios nos insetos são transportados única e exclusivamente pelo próprio sistema respiratório, o sistema circulatório, o sangue, as células sanguíneas. Nada tem a ver com o transporte de gases nos insetos, maior grupo de representantes dos artrópodes. Olha aí, já nos insetos ela transporta apenas nutrientes e excreções. Os gases circulam por uma rede separada que fica em comunicação direta com o ar. Olha aí, sistema respiratório é variado, existem 3 tipos de sistemas respiratórios nos artrópodes: branquial, traqueal e filotraqueal. No branquial, adaptado à respiração em meio líquido, presente em crustáceos, são estruturas filamentosas altamente irrigadas por sangue que se projetam da superfície de certas regiões do corpo do animal. Traqueal, adaptada à respiração aérea, presente nos insetos, quilópodos e diplópodos, e em alguns aracnídeos, como por exemplo os carrapatos. São tubos ramificados, cujas extremidades atingem praticamente todas as partes do organismo, e esse sistema comunica-se com o exterior através de aberturas na superfície do corpo, chamadas de espiráculos ou estigmas. Filotraqueal, adaptado à respiração aérea, presente nos aracnídeos, exceto quem? Os carrapatos, que têm respiração traqueal, localizados no abdômen e em comunicação com o exterior através de um poro. Estes pulmões, chamados de pulmões foliáceos ou filotraqueias, são formados por lâminas muito semelhantes ao que nós chamamos de fole, o que lembra, por exemplo, uma sanfona, ou seja, ele é uma estrutura laminada e sanfonada de tecido altamente irrigado por capilares sanguíneos. Sistema excretor também é variado e pode ser dividido em 3 tipos principais: glândulas antenares ou glândulas verdes. Não é verde, verde é o nome próprio de uma pessoa, de um cientista que descobriu essa estrutura, não é a cor. Túbulos de Malpighi, Malpighi também é o nome próprio, o nome da pessoa que descobriu uma série de estruturas nos corpos, tanto de animais, de vegetais, como no corpo humano. E glândulas coxais, aí sim, elas são chamadas de coxais porque estão distribuídas pelas patas dos animais, daí o nome glândula coxal. Vamos seguir. As glândulas antenares ou glândulas verdes estão presentes em crustáceos. Elas filtram a hemolinfa e dela removem as excreções, eliminando-as através de um polo excretor que se abre na base da antena. Por isso que você chama de glândula antenar. As estruturas de eliminação de excretas nos crustáceos ficam nas antenas. Então,
Os crustáceos, eles apresentam essa eliminação aí na estrutura da base do que é a antena. Prosseguindo, túbulos de Malpighi presentes nos insetos e em alguns aracnídeos são tubos finos que partem da região mediana do intestino e ficam mergulhados nessas cavidades sanguíneas, nas hemocélulas. Em contato direto com a hemolinfa, filtram a hemolinfa. Glândulas coxais, presentes nos aracnídeos, localizam-se no cefalotórax, fusão da cabeça com o tórax, e se abrem para o exterior de poros localizados junto às bases das patas, as coxas. Daí o nome glândulas coxais, como eu tinha dito anteriormente. Sistema nervoso é formado por um gânglio cerebral ligado a uma cadeia nervosa ventral. Então a gente diz que o sistema nervoso ele apresenta um gânglio cerebral ligado a uma cadeia nervosa ventral. Do gânglio cerebral e de uma cadeia nervosa partem os nervos que se conectam com os músculos e as estruturas sensoriais do corpo. Em relação ao sistema sensorial, os crustáceos, os aracnídeos, quilópodes, os diplópodes e os demais artrópodes apresentam pela primeira vez as seguintes estruturas. O sistema sensorial é dividido em estruturas sensoriais especializadas na captação de estímulos mecânicos, ou seja, do tato, químicos, olfato e paladar, sonoros, audição e luminosos, visão. Ok? Eles são os primeiros animais a apresentarem os 5 sentidos. O tato está a cargo dos chamados pelos táteis, presentes em diversas partes do corpo, principalmente nas antenas. Olfato e paladar detectam e discriminam quantidades mínimas de substâncias químicas em suspensão na água ou no ar. Existe também a presença de feromônios, que são substâncias odoríferas produzidas por indivíduos da mesma espécie, para que haja o reconhecimento entre eles e também utilizadas como elementos de atração ou de atrativo sexual. A audição, pelos distribuídos pelo corpo do animal, muitos possuem uma membrana esticada chamada de tímpano, que vibra em resposta a certas frequências sonoras. Visão, presença de ocelos, certos crustáceos e insetos, olhos simples em algumas aranhas e olhos compostos formados por milhares de unidades visuais denominadas de omatídeos. Se você prestar atenção aqui no olho, nas estruturas de visão desse animal aí, que é a abelha, você consegue ver que na estrutura da cabeça, na extremidade acima das antenas, você consegue ver a estrutura lateral, tanto direita como esquerda, de olho chamado de olho composto, que é um olho capaz de enxergar em todas as direções e todos os sentidos. Cada unidade dessa que você está vendo aí, ela forma uma imagem diferente e é o que nós chamamos de visão em todas as direções e sentidos, o que a gente chama de olho composto, um olho capaz de enxergar em todas as direções e em todos os sentidos. Bom, vamos ver aqui alguns tipos de aparelhos ou de peças bucais nos insetos. Nós temos aí o gafanhoto, que tem um chamado aparelho mastigador e é responsável por amassar, quebrar, triturar, dilacerar o alimento. O tipo de aparelho bucal dos pernilongos, dos mosquitos ou também das muriçocas, chamado de picador, adaptado para perfurar superfícies e retirar delas secreções, no caso, sangue, é a principal delas. Naqueles que não se alimentam de sangue, o néctar das flores para obter o alimento para o inseto, ou ainda a própria seiva bruta ou seiva elaborada das plantas. No caso da borboleta, o aparelho ele é sugador e ele tem a propriedade de ficar, quando não está em uso, em repouso, completamente enrolado na forma de uma espiral, e na hora que está em uso, em pleno voo,
A borboleta, a mariposa, ela estende essa estrutura como se fosse uma língua de sogra. Ela desenrola completamente e fica tocando e sugando todo esse material açucarado, o néctar nas flores, para que elas possam se alimentar. Numa aranha, você consegue observar aí a presença tanto de olho simples como de olho composto. Então, é um grupo de animais que apresenta tanto olho simples como olho composto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal Kleber Victor Interdisciplinar, vídeo novo todo dia. Dê aquele like, compartilhe, faça seus comentários e até a próxima.